Professor Carlos Juliano, é um prazer recebê-lo aqui no nosso projeto, né, de extensão que a gente está fazendo aí de maneira remota agora durante a pandemia, né, desde o início de maio, com a transmissão desses bate-papos, né, nossas lives científicas e interativas, né, onde proporciona também a participação do público, né, e dos interessados nos vários assuntos que a gente tem apresentado, que podem participar aí via internet e mandar suas questões, suas perguntas, né? E é com muita alegria que a gente recebe você hoje para falar de um tema que chama muito atenção, né? E dos egressos, inclusive nós aqui do Projeto Agrários Fora do Campus fizemos uma pesquisa, né? Uma enquete sobre os principais temas solicitados pela comunidade, né? Que o pessoal gostaria de assistir, os assuntos que gostariam de assistir, e esse tema foi citado também na integração lavoura, pecuária, floresta. E então a gente pode contar aí com uma pessoa como você, né? Um pesquisador que já tem uma boa experiência no tema, né? E aceitou compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente hoje. Então eu começo aqui já te agradecendo pela disponibilidade, tá? E tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do que a gente vai comentar aqui hoje, principalmente você vai mostrar. Agradecendo aqui já a presença de todos, né? Estamos aí já com uma plateia bem qualificada, chegando cada vez mais. Professora Hélida, eu vi que também o Fredson, a Maria Dulcineia, o professor Mauro já está por aí também, a Julieta chegou agora, Juarez, os produtores, estudantes, né, pessoal do sindicato de Montes Claros, que você faz parte, inclusive, né, que deu retorno aí, que iria acompanhar a sua apresentação também. Então, agradeço a todos aí pela participação. Agradeço ao UFMG também, você é professor lá do ICA, né, da UFMG, né, e a gente é, antes de mais nada, parceiros aqui no desenvolvimento da região, né, do agronegócio regional. Professor Carlos Juliano, eu conheço, né, você há algum tempo, mas gostaria de pedir que você se apresentasse, colocando aí de onde você vem, a sua formação acadêmica. Inclusive, a gente teve até uma discussão com os colegas aqui hoje. Você me parece que foi da primeira turma de agronomia da Unimontes, não é isso? Isso. E hoje é um excelente profissional, já passou por EPAMIG, já passou, né, por outras instituições e hoje está aí no ICA do FMG e também participa do programa de pós-graduação em zootecnia aqui da Unimontes, aqui em Janaúba. Então, eu queria te pedir para fazer um breve relato aí, né, da sua vida profissional, por onde você passou, suas experiências, tanto acadêmicas, quanto inclusive pessoais que contribuíram para esse seu conhecimento. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, professor Abner. Desde já eu mando um grande abraço para todos os professores, né, da Unimontes, técnicos, alunos, todos que estão nos ouvindo agora. Para mim é um motivo de grande honra, né, poder voltar para casa, né, agora de uma forma um pouco diferente, né? É a primeira live que eu tenho a oportunidade de fazer e como o senhor comentou, né, eu sou egresso da Unimontes, sou da primeira turma, né, da Unimontes, eu formei em agronomia. Depois desse período, né, que eu fiquei aí na Unimontes, logo após a minha formatura, eu sou filho de produtores rurais aqui da região, né, e na verdade filho e neto. Eu fiquei 2 anos aqui na região trabalhando na pecuária leiteira, né, 2 anos tocando a propriedade da nossa família, e
em seguida, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade Federal de Lavras, onde eu ingressei no mestrado em fitotecnia, né? Especificamente trabalhando com a cultura do milho, né? Então, fiquei esse período trabalhando com milho para silagem e milho para consumo, milho verde, né? Que são duas áreas que têm total a afinidade, né? Geralmente o milho, muitos não sabem, mas o milho verde que a gente trabalha para consumo, geralmente são as mesmas cultivares indicadas para silagem, né? Então, nesse período, em 2000, deixa eu ver se eu lembro aqui, 2004, em 2004 teve o concurso da EPAMIG, eu estava no mestrado, né, da UFLA, e entrei ainda com o mestrado, né, para a EPAMIG, né? Então, nesse período da EPAMIG, eu tive a oportunidade de fazer a mudança de nível, onde eu ingressei direto para o doutorado e aí sim comecei a direcionar um pouco mais a minha carreira científica e acadêmica, vamos dizer assim, né? Nós começamos a trabalhar com sorgo, tanto a parte de melhoramento de sorgo, como também sistemas de produção para a cultura de sorgo, né? Então, entre 2005, quando a gente foi chamado para a EPAMIG, até 2016, né, foi o período que nós ficamos aí como pesquisador, né, da EPAMIG. Um período aqui em Nova Porteirinha, fiquei 1 ano em Nova Porteirinha, depois a gente foi convocado, vamos dizer assim, para ir para Uberlândia, onde eu fiquei a maior parte da minha carreira, né, profissional em Uberlândia. Mas nunca deixei o nosso sertão mineiro, né? Sempre tive projetos paralelos, né, de pesquisa, alguns fomentados pelo Banco do Nordeste, CNPq, FAPEMIG, em parceria com a Unimontes e com a EPAMIG local, né, onde a gente conduzia esses ensaios aqui na região. Em 2016, eu tive uma passagem rápida por Uberaba, onde a gente assumiu lá a direção da EPAMIG no Triângulo Mineiro, e no final de 2016 eu voltei aqui para a região, né, em Montes Claros, no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde eu atualmente atuo, né, tanto na UFMG como também no programa aí de pós-graduação em zootecnia. De lá para cá a gente vem desenvolvendo esses trabalhos, desenvolvendo principalmente a cultura do sorgo, né? Tanto aqui como outros trabalhos que nós já havíamos conduzido no Cerrado. Então, dentre esses trabalhos, nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco algumas respostas que nós tivemos aqui na região, como em outras regiões, né? E, em cima disso, a gente poder traçar algumas discussões. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade, para mim é um motivo de grande orgulho, né, em poder voltar para casa, porque a Unimontes, para mim, é a minha segunda casa, né, e estou muito feliz com essa oportunidade. Professor, nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade e ficamos muito felizes duplamente, né? Uma porque a gente é colega hoje, né, e tem esse contato aí de parceria até de pesquisa, né, com muitos colegas, e outra de você ser um egresso aqui da Unimontes, né, de ser um dos alunos aí da nossa primeira turma de agronomia aqui da Unimontes, né, uma instituição que vem resistindo bravamente ao longo do tempo e já tem uma boa contribuição aí de excelentes profissionais do mercado, você é um dos exemplos, tá? Então você fez agronomia aqui e depois o mestrado e doutorado em Lavras, né? Na parte de fitotecnia. E lá a cultura que você trabalhou lá foi a cultura e o projeto da sua pós-graduação, vamos dizer assim. Já foi o sorgo ou você veio trabalhar com sorgo assim, como pesquisador aqui na região? Nós já começamos lá em Lavras, né? Como o meu intuito sempre foi fazer alguns trabalhos aqui na região, né, e a cultura do sorgo,
a gente vai poder falar um pouco mais, uma cultura bem adaptada à nossa condição. A região já é uma das principais compradoras de sementes de sorgo, né? E eu conversando na época com a minha chefia local, né, perguntei, posso conduzir algum trabalho pela EPAMIG, só que eu tenho que terminar alguns créditos lá em Lavras ainda. Ele vê com o seu orientador o que dá para a gente trabalhar que seja de interesse aqui da EPAMIG e também aí da universidade. Aí, na época, o Marco Antônio, né, que era o chefe aí da EPAMIG, ele deu esse direcionamento, né, que é uma demanda que tinha aqui na região, de pesquisas envolvendo a cultura do sorgo, e casou também com o que o meu antigo orientador trabalhava lá em Lavras, que eram as culturas do milho e sorgo. Então, abandonei um pouco milho, quando entrei na EPAMIG, e fiquei especificamente com a cultura do sorgo e outros projetos em parceria, né, com outros colegas que também trabalham com outras culturas. Então, nesse período que a gente teve na EPAMIG, o Banco do Nordeste foi um grande parceiro inicial, né, dos projetos envolvendo o manejo do sorgo com forrageira para implantação do plantio direto no semiárido. Naquela época, professor, tem um fato interessante que não se falava muito em integração lavoura-pecuária, nem integração lavoura-pecuária-floresta. O gargalo... Tinha outros nomes, né? Já existia o sistema, mas eram outros nomes, né? Eram outros nomes. Então, o gargalo que tinha, principalmente aqui na nossa região, era o plantio direto, que ainda não deixa de ser um gargalo, né? Mas, então, os nossos projetos foram direcionados principalmente para essa linha, né? O sorgo sobre plantio direto aqui na nossa região. Isso é possível? Não é possível? Né? Aí, voltando um pouco mais atrás, a evolução da agricultura, né? Plantio convencional, plantio direto, integração lavoura-pecuária, floresta, são conceitos que vieram aí ao longo do tempo somando e complementando, né? Existe plantio direto sem plantio convencional? Será que eu tenho que fazer o plantio convencional no início para fazer o plantio direto? Será que para fazer uma integração lavoura-pecuária, será que eu tenho que fazer um plantio direto? Né? A sustentabilidade do sistema, a gente, ao longo desses projetos, que um foi encaixando no outro, depende tanto de um bom preparo do solo, porque não adianta eu fazer um plantio direto num solo compactado, um solo com baixa fertilidade, né? Não adianta a gente pensar no sistema de plantio direto se eu não dou uma condição para a planta desenvolver ao longo, né, dos anos. Então, tudo isso a gente foi enviando alguns projetos, submetendo alguns projetos, CNPq, FAPEMIG, né, e esses projetos foram norteando algumas práticas de manejo aqui na região onde a gente ainda atua, né, com os nossos trabalhos. Já vamos entrar então nesse assunto mais técnico da live, né? Você já adiantou um pouco aí do assunto. Antes disso, eu quero daqui deixar o recado. O pessoal que está assistindo a live aí, pode ficar à vontade para fazer as perguntas, pode mandar as perguntas aqui nos comentários, no Instagram mesmo. E eu tenho a professora Sinara como minha auxiliar, está do lado aqui. Ela vai reunir as perguntas e me passando, né, eu vou fazendo as perguntas aqui da plateia para você também, tá? Ô, professor, eu queria então que você começasse a falar um pouco, né, de como que foi essa experiência sua com a integração lavoura-pecuária. A gente já conversou anteriormente, né? E essa experiência sua vem de outra região, né? Que você começou ali no Triângulo Mineiro e depois veio para cá. Queria que você resumisse aí para a gente como que é esse projeto seu, né, de integração lavoura-pecuária, de onde surgiu a ideia, o que você já fez, como que é esse projeto. Então, professor, em
2006, com esse projeto Manejo do Sorgo para forrageiras, para implantação do plantio direto aqui no semiárido, a gente começou a fazer algumas revisões e chegamos nessa palavrinha, integração lavoura-pecuária. E nessa revisão de literatura, a gente notou que era o retrato do norte de Minas e também lá do Triângulo Mineiro, que é uma região extremamente voltada para a agricultura e pecuária, né? Nesse momento, a gente aprovou um projeto lá na EPAMIG de Uberlândia, na época, que envolvia vários espaçamentos de eucalipto em consórcio com a braquiária brisanta, o sorgo e a soja. Lá os sistemas de produção é um pouco diferente do sistema de produção nosso, né? Lá se faz safra e safrinha, né? E poucos meses depois, nós aprovamos um projeto semelhante a esse projeto lá de Uberlândia, aqui na região. Só que envolvendo 3 clones de eucalipto, porque essa região que vai aqui de Capitão Enéas, né, até Janaúba, Jaíba, subindo ali para Bahia, é uma região que tradicionalmente não tem muito eucalipto. E existe muita discussão entre os produtores, né? Eucalipto não produz aqui no norte de Minas porque a altitude é muito baixa, né? Então existem muitas indagações. Em cima disso a gente colocou esse demanda que tinha aqui na região, né? Lá no Triângulo Mineiro, esse projeto nós conduzimos ele durante 2 anos, porque infelizmente projeto de pesquisa a gente submete, né? Lógico que ao longo dos anos, quando se envolve floresta, seria o ideal, mas o término do projeto coincidiu com o término dos recursos do projeto na época, né? Então ele durou durante 2 anos. Nesses 2 anos a gente tirou algumas conclusões que podem ser extrapoladas para cá, outras não, porque são culturas totalmente diferentes, né? Por exemplo, soja, né? A soja é uma cultura que aqui, quando a gente envolve esses projetos da região, é importante a gente salientar que são projetos desenvolvidos em condição de sequeiro, né? Então, sem irrigação, né? Então, a soja lá também foi em condição de sequeiro, mas uma condição onde os índices pluviométricos são bem diferentes. Mas uma dessas conclusões não envolve a soja, envolve, por exemplo, o manejo da floresta, ou resumindo, o sentido de plantio dessa floresta. Nós implantamos o componente florestal lá no sentido norte e sul. Até então, na literatura, não se falava nada a respeito disso, né? Então a gente sabe que o sol nasce no leste e põe no oeste. Primeiro ano, a produção tranquila. Sorgo, soja, capim desenvolveu bem. Segundo ano, produção tranquila. Logicamente, sempre lembrando que áreas novas, né, as áreas lá do Cerrado eram áreas extremamente degradadas, tomando cuidado com recuperação dessa fertilidade do solo, recuperação dessa vida do solo, né? Parte química, parte física e a parte biológica, nós pensamos em tudo isso. Só que quando esse projeto estava chegando no final, a gente observou que as plantas começaram a estiolar e o capim não estava desenvolvendo muito, porque o componente florestal cresceu muito e começou a sombrear as plantas, né? Então, diante disso, o projeto que nós conduzimos aqui na região, que foi no município de Francisco Sá, a gente tomou esse cuidado de plantar, né, as mudas de eucalipto no sentido leste-oeste, onde atualmente também, até hoje, a gente tem alguns trabalhos envolvendo, né, principalmente as culturas que estão no centro da floresta. E aí o comportamento da forrageira foi melhor. Foi melhor, né? Aqui na nossa região, que eu acho que é importante a gente destacar,
que na nossa região, quando se pensa em floresta, nós temos que ter muito cuidado qual que vai ser o objetivo que nós queremos, né? Produzir madeira aqui é um pouco complicado, porque o eucalipto aqui na nossa região, quando eu falo madeira, o pau seria carvoaria, serragem, né? Então é um uso não tão nobre como em outras regiões. Então, mediante disso, a gente tem que planejar muito bem esse componente florestal para direcionar os trabalhos, né? Outra... Carlos, só para colocar aqui, já estão chegando alguns comentários, algumas perguntas. Por exemplo, a Poliana, nossa colega da EPAMIG, foi sua colega também de EPAMIG, né? Ela está te parabenizando aqui, dizendo que você sempre está desenvolvendo pesquisas importantes para o desenvolvimento da pecuária norte-mineira. Continua um grande parceiro de pesquisa da EPAMIG. Estou te mandando um abraço aqui. Outro abraço, Poliana, agradeço muito. A Poliana é uma grande parceira nossa, né? Durante todo o tempo que ela chefiou a unidade da EPAMIG aqui de Nova Porteirinha, foi uma pessoa assim sensacional e continua sendo, né? A pessoa sensacional que é, e apoiando ainda a gente nas atividades de pesquisa, né? A gente tem a EPAMIG aí como uma grande parceira, né? De pesquisa da Unimontes também. Mas eu queria que você falasse assim dos tratamentos, né? Desse projeto, que você teve lá de espécies de eucalipto, como é que foi o plantio, quais culturas foram implantadas, depois a pastagem, que tempo que isso ocorreu, se foi tudo simultâneo, se foi um plantio gradativo, um num ano, no outro no outro, como é que foi esse planejamento e essa condução, instalação do experimento? Então, professor, quando a gente fala na integração lavoura, pecuária e floresta, a gente vem em mente sempre, será que a floresta é viável aqui para a nossa região? Né? Então, em cima disso aí, nós trabalhamos com clones diferentes. Alguns os híbridos que eram urograndes e tinha um específico que era camaldulense com tereticornes, né? Então, esse material é um material que veio a região de origem dele, a região mais árida como a nossa, né? Uma região mais árida, e ele adaptou muito bem aqui a nossa realidade. É um material extremamente produtivo, mas, né, tem uma questão muito importante que nós implantamos esse experimento em 2011, aqui na nossa região. 11 foi Uberlândia, aqui foi 2013. E atualmente a gente tem observado que os espaçamentos, quais que foram esses espaçamentos que nós adotamos? Né? Foram basicamente fileira tripla, né? Entre plantas 2 metros, 2 por 3, né? Entre renques, e um espaçamento entre renques de 15 metros, né? Espaçamento simples, com 10 metros, fileira dupla com espaçamento de 30 metros e 20 metros. O que nós observamos? Nos clones... E entre as plantas era sempre o mesmo espaçamento? Como é que... sempre os mesmos. Entre as plantas eram 3 metros, 3 por 3. Né? Tá. E entre os renques, 10, 15, 20 e 30. Né? Então a gente tinha fileira simples, fileira tripla e dupla. E o eucalipto foi o camaldulense. E 2 clones de urograndes. Né? Então, um desses clones, que é muito plantado no Brasil... Porque só para a gente organizar a informação aqui, né? É porque eu já sei da informação, você já sabe, mas para quem está acompanhando fica um pouco perdido. Só para organizar a informação, então você começou com um projeto de pesquisa desse lá na região do Triângulo Mineiro. Foi qual cidade mesmo? Foi Uberlândia mesmo? Uberlândia. Foi esse projeto aqui na região em Francisco Sá, não é isso? Exato.
Francisco Sá. E esse projeto, então, de integração lavoura, pecuária, floresta, você tem os três componentes, né? Você tem o componente florestal, que é o eucalipto, camodulensis, 2 híbridos de urograndes. Exato. Os clones, aliás. Né? E as culturas agrícolas você tem quais? No primeiro ano, nós entramos com sorgo e a braquiária, brisanta. Ah, tá. Isso já Certo? no primeiro ano, então. Já no primeiro ano. Plantou eucalipto em que mês? Assim, só para a gente ter uma noção de tempo de parcelamento. Considerando, né, a posição do sol, né, sentido leste-oeste, a gente subsolou essa área, preparou, corrigiu e a gente teve muito problema no triângulo com plantas daninhas. Então, o que nós fizemos aqui na região? Nós antecipamos esse plantio para o final de agosto. E com carro-pipa, a gente molhou as mudas de eucalipto. Então, final de agosto, a gente fez o plantio com gel, né, nas mudas, e usamos também o carro-pipa com aproximadamente 2 litros por mudinha, com um turno de rega aí de 2 em 2 dias para estabelecimento do eucalipto, né, desses 3 clones que você falou. Uma irrigação de sobrevivência aí de agosto até mais ou menos novembro, dezembro. Exato, até novembro. Começou a chover, a gente parou de molhar, né? Não foi nem uma irrigação, foi mais um molhamento mesmo que foi feito nessa área, em função da condição que a propriedade nos disponibilizava, né? Uma propriedade particular que não tinha tanto recurso para ajudar no projeto. Vamos fazer vamos seguir nessa sequência aqui, mas só porque já tem uma pergunta aqui, que é nesse início. A professora Sinara está perguntando aqui qual a recomendação para preparo do solo para implantar o sistema. O que você usou? Você fez um preparo convencional para plantar o eucalipto, depois fez um plantio direto para as culturas? Como é que foi isso? Isso aí é uma pergunta bem interessante, e como na época até a Poliana nos deu grande apoio, né, nessa área, né, a gente teve que ajustar essa implantação à realidade local. Se a gente pegar alguma área de eucalipto, de grandes produtores de eucalipto, geralmente são grandes subsoladores florestais, né, caros. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse subsolador, que muitos produtores têm para áreas aqui de pastagem, né? A gente subsolou a área toda e depois, com o sucador de cana, a gente fez os sulcos para plantio do eucalipto. Depois que a gente fez o sulco, né, fez a adubação fosfatada, essa área não precisou fazer calagem. A gente, após a análise do solo, nós coletamos as amostras, né, constatou que não era necessário fazer a calagem. A gente fez os sulcos, que eu acho que é a parte mais interessante aí do início da implantação do experimento, né? A gente fez os sucos com esse sucador de cana, colocou o fosfato embaixo, incorporou 20 centímetros de solo e depois, com uma matraquinha específica de plantio do eucalipto, nós plantamos o eucalipto, né, nos espaçamentos recomendados. A partir daí, e as culturas? As culturas, no início de novembro, nós passamos uma grade niveladora, porque quando a gente passou o subsolador, a área era muito degradada em termos de vegetação, então não foi necessário nem arar, nem incorporar adubo. A gente passou uma grade niveladora e com uma semeadora a gente fez o plantio a lanço do capim, e depois em cima do capim nós íamos com a semeadora plantando sorgo forrageiro, né? Isso é importante demais. Isso aqui na região, né? Isso aqui na região. Lá em Uberlândia você plantou soja também, não foi? Em Uberlândia nós plantamos soja em novembro, né? O eucalipto foi plantado em novembro também, né? E na safrinha lá nós entramos com o sorgo e o capim. Nós não entramos com o capim junto com a soja, não. Nós optamos em entrar com o capim na safrinha,
né, junto com o Agora sorgo. aqui na região já foi o sorgo e o capim juntos já no final do ano, em novembro. Exatamente, aí entramos com isso. Isso é importante, professor, a gente ter muito bem conceitos que a gente vai adquirindo ao longo desses trabalhos. Sorgo forrageiro, a gente sabe que uma planta alta, que a gente, quando vai colher, retira uma maior quantidade de nutrientes do solo. Sorgo granífero é uma planta baixa que basicamente nós vamos coletar só o grão, né? Então, em cima dessas, que a pesquisa não é como matemática, às vezes a gente faz a pesquisa imaginando que é uma coisa, mas a gente visualiza outra, né? Então, aqui na nossa região, como existem muitos produtores, uma demanda, né, muito grande aqui pelo sorgo silageiro, a gente trabalhou com o sorgo silageiro, né? Lembrando, eu vi uma pergunta aqui, o capim foi a Braquiária brisanta, né, cultivar marandu. A gente fez esse plantio da marandu outros anos, só que nós pegamos anos muito ruins de chuva, não sei se vocês lembram. Por incrível que pareça, as forrageiras Que ano não... foi que você instalou aqui mesmo? Foi 2000? Foi 2013, 13 para 14. Então foi um Foi o ano auge da seca aqui na região. Então, foi muito complicado. durante esse período, o sorgo produziu um pouco, o capim não produziu nada, e esses clones que nós usamos, eu vou nominar comercialmente, que eu acho que é importante, né? Tem o GG100, que é um material muito cultivado, ele teve uma mortalidade muito alta aqui na região. O IAC 164 teve uma mortalidade em torno de 30%, o GG100 em torno de 70%, e esse camaldulense com tereticornis praticamente não teve zero de mortalidade, né? Então, isso aí foi um resultado bem interessante. Então, nós ficamos aí um ano sem capim no meio, porque a seca não deixou o capim estabelecer. No segundo ano, falei, não, nós temos que colocar capim lá. Nós repetimos esse mesmo experimento, mas aí com um capim muito conhecido nosso, que é o Buffel aridus, né? Aí, da mesma forma, eu tive que passar, né, uma própria roda do trator, nós incorporamos esse capim e ao mesmo tempo a gente foi plantando sorgo. Aí estabeleceu sim uma área de integração lavoura-pecuária com búfalo e eucalipto, onde até hoje existe. O eucalipto já estava no segundo ano. No segundo ano. A partir do terceiro, quarto ano, aí tem um fato bem interessante que hoje quando a gente vai na área e olha, é nítido. Os arranjos mais próximos de eucalipto, 10, 15 e 20 metros, existe muita falha, né? A gente imagina que essa falha é devido a algum efeito alelopático do eucalipto, né? Porque só nesse camaldulensis que aparece essas falhas, né, nas entrelinhas. Já nos outros dois clones nós não observamos isso. No espaçamento 30 metros também nós não... Falhas da pastagem, você está falando. Da pastagem até mesmo da cultura, né? Então, alguns locais imagino que deve ter alguma substância alelopática. O que é substância alelopática? É alguma substância química exudada pelas folhas, pelas raízes do eucalipto, né, que provoca dano a outras plantas, né? Então, nós temos essa hipótese aí, que deve ser, né, estudada mais a fundo, a nível laboratorial, para ver se realmente esse eucalipto causa algum dano para as plantas. 30 metros não teve problema. Importantíssimo isso aqui. Antes de pensar, nós estamos falando muito no eucalipto, né? Mas a região a gente sabe que tradicionalmente... Inclusive, essa é uma pergunta, não querendo te cortar, mas já para aproveitar que você está tocando nesse ponto, a Poliana da Ipamig está perguntando aqui se você tem pesquisado outro componente florestal além do eucalipto na região. Não, até a Unimontes e a UFMG,
E a gente até mandou um projeto dessa magnitude para a Petrobras, mas a gente não teve a resposta positiva, né? Então é um projeto que a gente, algumas espécies que a própria Emater tem experiência na região, que eu não vou saber listá-las aqui agora, mas são materiais que eles já sabem um certo grau de resistência e tolerância aqui na região, né? Esses materiais seriam testados dentro desses sistemas de integração lavoura-pecuária, né? Mas, como eu estava falando, além do eucalipto, a gente tem que pensar muito qual forragem, como é o sistema de manejo do sorgo com essa forragem, é viável, não é viável economicamente? Porque não adianta nada a teoria, a gente apresentar, né? Ah, não, tem que plantar, joga o capim, depois vem com o sorgo. Isso é viável, né? Então, em cima disso, nós conduzimos algumas pesquisas envolvendo vários tipos de forragem, andropólogo, os dois tipos de búfalo que tem aqui, né, o Aedes e o 131, Braquiária brisanta, Braquiária rosisiensis, Braquiária decumbens, né, em consórcio com o sorgo, só que dessa vez foi o sorgo granífero. Por quê? A premissa básica da integração é a amortização, né, da implantação da área. Então, eu vou colher o grão para amortizar esse preparo inicial do solo. E esse trabalho teve um resultado bem interessante, né? Qual que foi esse resultado? Em cima de custos de oportunidade, né, será que compensava mais eu pegar esse dinheiro e deixar numa poupança? Ou será compensável realmente plantar sorgo com capim? Entre esses tratamentos que eu mencionei, apenas 2 cultivares de forrageiras deu retorno econômico positivo no primeiro ano, né? Isso é importantíssimo. Por que as outras não deram? Depois vocês vão entender um pouco mais. Apenas a Braquiária brisanta e o búfalo Aedes deu retorno econômico. Por que isso aconteceu? Os outros materiais, nesse caso, nós plantamos junto com sorgo, na mesma hora, no suco de plantio, misturou no adubo e plantamos junto. Os outros materiais competiram muito com né, que inviabilizou esse custeio, né? Então, além do grão, nós avaliamos também a produção de forragem e a quantidade de animal que essa forragem comportaria durante 2 anos, né? Então, essa conclusão, no primeiro ano, apenas essas 2 cultivares, né, de forrageiras foram viáveis em termos de retorno econômico para amortizar, né? Agora, para o produtor ter retorno de todo investimento que ele fez na área, ele só conseguiu isso a partir do 3º ano, onde para cada real que foi investido no primeiro ano se transformou em R$3, né? Então essa informação também é informação bem interessante, né, que mostra que é uma forma de se trabalhar com esses sistemas consorciados, né? A gente tinha a testemunha, que era o sorgo solteiro, e o capim. Esses foram os que tiveram piores rendimentos, né, dentro do sistema. Lembrando que no 2º ano foi feito o plantio direto nessas áreas. Depois a gente pode mandar para vocês aí esse trabalho. Algumas forrageiras, elas crescem muito e atrapalham o sorgo, como o andropólogo. Ela fica maior do que a planta de sorgo. Então, tudo isso são questões que inviabilizam, mesmo sendo uma planta extremamente resistente aqui à seca, adaptada ao semiárido, nesse sistema de produção foi problema, né? Então, é uma questão importantíssima, né, que a gente tem que ficar atento. E, além disso, professor, a gente notou que quando reduzia espaçamento, agora já outro projeto, do sorgo em consórcio, essa viabilidade também era maior. Porque quando se aumenta espaçamento, você abre espaço para o crescimento da forragem.
A forragem tem que crescer, mas não pode atrapalhar o crescimento do sorgo, ou da soja, se for em outra região, ou do milho, se for em outra região, que chove, né? Porque a cultura principal é a cultura que dá um maior retorno econômico. Né? Nesse caso, aqui na nossa região, foi o sorgo. Nos espaçamentos reduzidos. Você até, só para a gente, de novo aqui, organizar a informação, né? Sorgo, e você plantou em 2013 o eucalipto. Quantos anos você fez a produção de sorgo? Quantos anos plantou? Foi 2 vezes só? Na verdade, isso é uma área que o plantio de lá para cá foi realizado umas 3 vezes. Agora, em termos porque lá segue a normativa da fazenda, né? Então, a fazenda, todo ano, é uma fazenda que tipicamente planta sorgo para silagem e para alimentação do gado. Né? Então, depois que o pasto estabeleceu, a gente, nessa propriedade, adota o critério lá para ficar pelo menos 4 anos sem entrar com sorgo na área. Então, no 4º ano, a partir do 4º ano, a gente volta na área com plantio direto. E uma outra pergunta que alguém colocou aqui, se você chegou a colocar animais no sistema. Colocamos animais. No primeiro ano, nós colocamos ovinos da raça Doppler. Né? Então, na verdade, no final do primeiro ano, né? Quando eu estou lembrando aqui que teve um problema muito sério, está na moda aí, né, o tal do gafanhoto. Nessa época tem um problema muito sério de ataque de gafanhoto no primeiro ano no eucalipto. Quando ele estava mais ou menos aí com 1 ano, com 2 metros, aí nós colocamos alguns ovinos na área, né, para pastejar, principalmente a rebrota do sorgo, porque a braquiária praticamente foi dizimada pela seca. Né? Aí nos outros anos a gente sempre usa, atualmente lá, como o eucalipto já está num porte maior, hoje tem animais da raça Nelore que pastejam tranquilamente lá nessa área, né? Principalmente nesse espaçamento de 30 metros. Só para emendar com uma outra pergunta aqui, o Marcos Gonçalves está perguntando qual foi a produção, ou qual é a produção de massa seca por hectare nas áreas de pastagem e da produção do sorgo. E a gente já conversou, né? Você fez um plantio de sorgo que você colheu, né, o sorgo e depois colheu a rebrota. Eu queria que você falasse também desse rendimento. Isso aí é uma tecnologia bem interessante, principalmente porque a nossa região está voltando à normalidade das águas, né? Então, até comentei com o professor Abner a respeito da safrinha no norte de Minas, né? Safrinha de sorgo. O sorgo é uma planta que a gente recomenda o plantio principalmente no início das águas, né? Até dia 10, aqui na região até dia 5 de novembro, a semente tem que estar no solo. Né? Logicamente, importantíssimo isso aqui. Nessa área que a gente fez esse trabalho com sorgo, que a gente sempre vai repetindo, tá, pessoal? Então, além desse projeto com eucalipto, tem áreas ao lado que a gente vai repetindo esses projetos envolvendo consórcio, né? Então, esse projeto a gente plantou da mesma forma o capim, depois veio plantando o sorgo junto com esse capim. Tratamento de semente. Por que tratamento de semente é importante? Veranico. Com que a sementinha fique mais suscetível a ataque de pragas, de doenças. Então, quando a gente faz esse tratamento de semente, a gente consegue a manutenção dessa sementinha um pouco mais tempo no solo. Né? Então, essa área, nós plantamos o sorgo, silageiro, a gente conseguiu dar uma colheita durante 2 anos seguidos. Na verdade, fizemos esse sistema em 2 anos seguidos em áreas, uma ao lado da outra. Né? Então, que a gente faz 1 ano em uma área e depois espera 3 anos para voltar nessa área sob plantio direto. A gente colheu esse sorgo... Você fala, mas tudo dentro do sistema de integração. De integração. Nesse caso específico,
nós não usamos o componente florestal, né? Esse componente florestal, como a gente viu que está diminuindo muito a produção por causa da floresta, nós optamos por não plantar o sorgo nessa área, deixando só o búfalo, que é o capim que nós, em 2016, nós entramos com o búfalo e até hoje ele praticamente tomou conta nessas áreas, nessa parte que o eucalipto é mais, o espaçamento é de 30 metros. Certo? Agora, voltando para o sorgo, o que é interessante essa safrinha? Nós colhemos, né, o sorgo e dentro esse trabalho, a gente fez até o uso de inoculantes azospirillum, né, na cultura do sorgo. Colhemos o sorgo, a produtividade do sorgo foi um ano bom de chuva, mas no início deu alguns veranicos, isso em 2016 para 2017. Nós colhemos aproximadamente mistura sorgo e forragem no espaçamento de 80 centímetros, né, 40 toneladas de matéria seca por hectare de silagem. E fato interessante é que após coletar essa silagem, em fevereiro, essa silagem foi colhida em fevereiro, março deu uma chuva muito boa aqui na região. Vamos por não colher essa silagem, a planta inteira como silagem. Nós colhemos só o grão do sorgo para uso como grão, né? Porque a diferença do sorgo silageiro para o sorgo granífero é só o tamanho da planta. Como a rebrota, a planta não cresceu muito, ficou uma plantinha pequena, a gente colheu esses grãos e deu em alguns blocos lá de 80 e em outros blocos 100 quilos por hectare, perdão, 100 sacas por hectare. 100 sacas por hectare de sorgo. Então só isso essas... Destacando aqui sem irrigação, né, cara? Sem irrigação. Estão falando aqui sistema sequeiro. Sequeiro. Importante também que essa área foi toda subsolada, né? Então, todas as pressuposições do bom cultivo de plantas, né? Que a gente fez um bom preparo do solo, né? Descompactamos. Tudo isso foi importante para aumentar essa caixa d'água e viabilizar uma safrinha de sorgo aqui na região, por meio da rebrota. Então, a produção de grão amortizou, só a produção de grão amortizou a produção de silagem e tudo que foi feito. Na época, e historicamente falando, no Brasil hoje, nós temos grande produção de milho, por incrível que pareça, em agosto, setembro. Chega fevereiro, nós não temos milho no Brasil, né? Porque o milho no Brasil é safrinha. E o preço do sorgo na época estava R$ 45,00 o saco. Então, é uma cultura que aqui na região pode ser colhida mais cedo, né? Como grão, a rebrota nós colhemos, foi abril, março, mais ou menos. Então, a própria rebrota, a gente pegou ainda preço bom de sorgo, que viabilizou praticamente todo o sistema, só com grão. Então, foi a forragem no verão e no inverno aí uma safrinha, antes até mesmo do inverno da colheita em outras regiões tradicionalmente que trabalham com grãos na safrinha. Ô, professor, o tempo voa, né? Pelo meu relógio aqui, porque os sistemas de lives no Instagram funcionam de maneira automática, a gente tem controle sobre o tempo, né? Quando chega em 1 hora de live, o próprio Instagram já derruba a live. E eu tô com uma fila agora, eu acho que agora que tá esquentando, né? O pessoal tava meio tímido no início, e agora o pessoal começou a mandar as perguntas aqui. E 8 minutos pelo meu relógio aqui para encerrar essa hora de participação. Eu queria saber se você estaria disponível para a gente continuar, porque aí eu poderia recomeçar a live, porque o pessoal não ficar sem respostas, né? E eu queria saber também do público se tem disponibilidade para continuar acompanhando, né? E primeiro, se você tem disponibilidade para a gente
depois do encerramento dessa primeira hora, se a gente pode reabrir a live, né? Ou se você tem algum compromisso aí que impossibilitaria. Não, claro, estou à disposição. Muito obrigado. Eu acho que nós vamos precisar, porque tem uma série de perguntas aqui. O pessoal está bem curioso, é um tema Só bastante não me aperta interessante, muito, não, realmente. porque... Não tem da live, né? A gente tem aqui os colegas que fazem a edição do vídeo e disponibilizam os vídeos aí desses bate-papos, né, dessas lives, na página do YouTube, né, do Departamento de Ciências Agrárias aqui da Unimonte. Então, quem quiser conferir depois, se não pôde conferir durante todo o tempo, né, pode conferir o vídeo completo que vai estar disponível lá na página do YouTube do Departamento de Ciências Agrárias. Dentro disso que você estava falando aí, para a gente continuar mais um pouco até encerrar essa primeira hora, o pessoal está perguntando aqui bastante aqui do rendimento de massa seca da pastagem também. Qual foi, se você mediu isso? Medimos, tem uma sim. outra pergunta, que eu já vou emendar com essa daí. Se o sistema de consórcio, né, se no caso o eucalipto, prejudicou a produtividade, tanto do sorgo quanto da pastagem. Você apontou aí que houve, né, redução, mas essa redução foi pontual, foi numa área, foi num ano, ou é no geral que você tem notado? Então, vamos lá. Pegando a primeira, em relação à forragem, a gente observou que quando a gente aumenta a produção de grão, a gente diminui a produção de forragem. Quando a gente aumenta a produção de forragem, a gente diminui a produção de grão. Isso quando se faz o consórcio com o sorgo granífero. Então, quando você quer estabelecer uma boa pastagem e ter uma boa colheita de sorgo para silagem, a gente recomenda esse espaçamento maior. Porque aí a gente consegue aí, estabelecer o pasto, que não é fácil aqui na nossa região, né? E também colher silagem. Quando você uma andropóloga que vai produzir mais, mas como eu comentei antes, é a que mais prejudicou o desempenho do sorgo. E também até a colheita, né, do sorgo, porque a braquiária, o andropólogo, em alguns momentos ele pode formar touceiras, né? A produção de pastagem oscilou aí de 1 até 4 toneladas de matéria seca por hectare. Né? Isso em função do tipo de forragem que a gente usou, né? Se foi o marandu, se foi a decumbens, se foi a urocroa, né? Então, perdão, urocroa não, búfalo. Né? Urocroa nós não trabalhamos nesse trabalho, nesse experimento não. Né? Então, oscilou mais ou menos em cima disso aí. Né? Nessas áreas, depois, após a colheita do sorgo, após a colheita do grão do sorgo, a gente colocou animais mais leves para pastejar sem nenhum problema no primeiro ano. Né? Em relação ao eucalipto, né, a gente necessitaria ter uma testemunha, na época que esse trabalho foi conduzido, como é a área de produção, é muito difícil a gente delinear um experimento, porque a gente tem que obedecer à realidade da fazenda. Né? Então, a gente não teve um tratamento sem floresta durante a condução desse trabalho. Né? Mas pelos dados de produtividade, na época choveu muito pouco. Né? Isso aí com sorgo dentro do eucalipto. Então, nesse ano, nós tiramos aí aproximadamente 20 toneladas de matéria fresca de sorgo. E o capim, nesse ano que foi ruim de seca, no primeiro ano nós não tiramos nada. Já com o búfalo, né, que foi em 2016, né, quando o clima parece que começou a dar uma trégua aqui na nossa região, começou a chover um pouco mais do que nos últimos 5 anos, né? Aí, no caso do búfalo, nós conseguimos aí 1 tonelada de matéria seca nesse primeiro ano de trabalho. Né? Então,
basicamente foi isso. É uma área que tem que ser constantemente avaliada, constantemente testada, né, para a gente conseguir, ao longo dos anos, especificar, né, essa produção. Isso varia muito, tanto em função do clima, mas em função do ambiente que essas plantas estão expostas, né? Além da alelopatia, o eucalipto está crescendo. Eu não sei até quanto ele vai atrapalhar ou não, né, o desenvolvimento dessas culturas que estão na entrelinha. Mas esse prejuízo que você falou do eucalipto sobre, principalmente sobre a cultura do sorgo, ele foi pontual, foi num ano, foi numa área, ou você tem observado isso no geral? No geral. Esses últimos anos, por exemplo, que foram anos bons de chuva, a gente entra na área onde tem um camal chovendo. E aí você vai olhando, passa do clone que eu plantei em linha, né? Então tem o clone tem o camaldulense, depois já entra os outros clones. Quando entra nos outros clones, aí o búfalo já está todo empastado. Na área que é 30 metros, aí nós temos o búfalo já todo consolidado. Agora nós não sabemos se é raiz, se é folha, né? Sombra não é, porque faz sombra no curto período do dia. Então imagino que o sombreamento não é. Acredito que seja possivelmente a alelopatia mesmo, né, dessas plantas, no caso do camaldulensis, na forragem e no sorgo. Professor Carlos Juliano voltou aí. Estamos de volta, professor. Desculpe o problema técnico. Não teve problema nenhum, não. Já está resolvido aqui. O pessoal já está aí retornando para a sala. O professor Vicente chegou agora. Aí, ó. Então, o professor Vicente já está no mundo digital, olha aí, no Instagram. Um abraço para todos aí. O professor Vicente também, hein? Logo, logo em breve, o pessoal está requisitando aí live do professor Vicente falar sobre gado de leite, né? Mas vamos voltar aqui com o professor Carlos, então. Boa noite a todos novamente. Nós já fizemos a primeira parte da live, mas devido ao assunto tão interessante, né? O interesse das pessoas pelo assunto, a quantidade de perguntas que a gente ainda tem para fazer, o professor Carlos muito gentilmente nos concedeu a oportunidade de fazer mais um tempo de live, né? Para a gente respondendo, para ele no caso, né? E respondendo essas perguntas que ficaram, né? Professor Carlos, antes da gente encerrar a primeira parte da live, a gente estava falando do rendimento, né, do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Você falou já do rendimento, né, você teve aí com sorgo, rendimento de massa por hectare, até da produção de grãos, do sorgo, né? Falou também da produção de massa seca de forragem, né? Do búfalo, da braquiária, enfim. E vocês têm medido, acompanhado o crescimento do eucalipto? Já tem uma projeção disso? A análise econômica do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, né, no caso, todo com o componente florestal, né, a gente fez essa análise só até o segundo ano do experimento, né? Então, aquela questão de recurso mesmo para continuar o projeto, né? Na época a gente tinha um aluno de doutorado, basicamente por conta de fazer essas análises, e nessa área que tem um componente florestal, né, até o segundo ano, tudo indicava que a melhor rentabilidade, né, era onde tinha maior quantidade de árvore, né? Então isso aí foi fato, né? Dentre as atividades envolvidas, aonde tinha o eucalipto era onde era mais viável. Agora, essa parte econômica é uma questão muito, vamos dizer assim, um pouco delicada da gente discutir, porque hoje, por exemplo, o gado a gente sabe que está muito valorizado, né? Talvez se
esse trabalho que a gente até publicou num artigo científico envolvendo sem a floresta, mas só o sorgo e a forragem, né? Nesse trabalho, a partir do terceiro ano, o produtor já teria retorno de R$ 3,3 para cada real que ele teve, né, o retorno ainda não total do investimento, mas a partir do terceiro ano ele teve um retorno mais, né, quase que 3 vezes maior do que ele fez no primeiro ano. Lógico que não teve preparo de solo, né, não teve a questão de correção de solo, né, os tratos culturais são bem menores, tudo isso envolveu, e o preço dos produtos na época. Quando a gente fez essa análise, né, de viabilidade econômica, esse trabalho foi em 2014 para 15, esse que era o sorgo solteiro, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Principalmente insumo. Insumo aumentou um pouco, né? Os adubos, né? Os herbicidas, né? O preço de gado mudou muito. Talvez esse retorno pode ser até antes. Por isso que é importante, como a gente já tem a quantidade, a gente talvez atualizar esses números, né? Quem quiser esse trabalho, a gente pode depois encaminhar, e é muito fácil a gente atualizar esses valores para valores atuais, para a gente ter assim, essa noção exata da margem de lucratividade do sistema. Mas, como conclusão desse trabalho, é que quando tinha sorgo solteiro ou capim solteiro, né, a atividade era mais difícil de se pagar. Então, quando se tinha mais atividades na área, quando tem o eucalipto, então nem se fala, né? O eucalipto é uma atividade extremamente rentável, só que o nosso gargalo no norte de Minas era fazer o eucalipto sobreviver, né? Porque em muitas regiões aqui do norte de Minas, o eucalipto, né, ele não desenvolvia, né? Então, ele teve essa margem de retorno, considerando o uso para carvão, basicamente, né? Em 2 anos teria que cortar tudo para produzir carvão. E nesse espaçamento de fileira tripla, com 15 metros entre renques, foi a que teve maior quantidade de árvores por hectare. Logicamente, foi a que foi mais viável dentro desse sistema, né? É um tema bem complexo, né? Como eu já falei, a parte econômica, mas é uma coisa que a gente faz todos os anos nessa propriedade. A área nova, obrigatoriamente lá, a gente planta sorgo com sorgo da rebrota, né? Se tem mais alguma pergunta, professor, que eu não em cima disso aí, que ficou? Tem sim. Da questão acho que eu vou deixar até essa parte econômica para a gente falar mais no final, porque tem outras para a gente não pular algumas coisas que já acabaram ficando para trás, né? Vou recuperar aqui. Acho que você já falou isso no começo da live, mas o nosso estudante aqui de doutorado, o João Vitor, está perguntando quais foram os genótipos de sorgo forrageiro utilizados no sistema e qual foi a produção de massa seca, que você já falou, a produção, né? E caso tenha sido avaliado mais de um genótipo, qual foi mais produtivo? Acho que você avaliou um, né? Isso. Na época, no primeiro ano foi o BRS 655 e depois o Volumax. Então foram os 2 materiais avaliados. Nesse ano de seca, a produtividade do Volumax ficou na faixa aí de 40 toneladas de matéria fresca. O BRS 655 na faixa aí de 30, 32 toneladas de matéria fresca por hectare, né? Dentro desse sistema, que são valores bem próximos do que se tem na literatura. Qual foi, aqui uma outra pergunta do Marcos Gonçalves,
se houve aumento nos teores de matéria orgânica do solo nos anos subsequentes. Qual tratamento foi melhor, né, dos que vocês têm aí de questão de espaçamento? No segundo ano, a gente percebeu que a braquiária, as áreas que tinham braquiária rusesiensis e braquiária brisanta, teve um incremento maior de matéria orgânica, né, no solo. Agora, recentemente, ainda não foi publicada uma tese de doutorado do Igor, aqui na UFMG, ele é orientado da professora Ledivan. Ele já fez um comparativo, né, dessa área onde tem a floresta, a área nativa na região, logo ao lado, 50, 100 metros dessa área, tem uma área bem tradicional. Na verdade, não chega a ser uma mata nativa, mas uma área que tem mais de 40 anos sem ser explorada, então virou um capoeirão, né? E uma área tradicionalmente usada, né, como forragem, né? Áreas tradicionais que todo ano coloca gado para pastejar. E dentro dessas áreas aí, ele tem notado, sim, um incremento, um aporte de carbono maior, né, dentro dos sistemas agroflorestais, né? Como ele ainda não rodou estatística comparando os arranjos, nós ainda não temos essa informação. Mas que há um incremento onde tem um componente florestal, existe esse incremento sim, né, até com valores iguais ou superiores a essa área nativa, vamos dizer assim. Então tem incremento de carbono. Ainda sobre diagnóstico de sorgo, o Maicon pergunta aqui se você tem algum resultado de pesquisa, do seu não, né, porque você já explicou, mas se você tem algum conhecimento, então, de resultado de pesquisa sobre a utilização do sorgo BRS Ponta Negra no sistema ILPE. A gente tem alguma experiência com Ponta Negra sem a floresta, só em sistemas de consórcio com forrageiras. É um material bem promissor, uma variedade, né, desenvolvida desses outros materiais que nós falamos, o Volumax e o 655, como ele foi desenvolvido numa região que está basicamente o comprimento do dia lá é totalmente diferente do nosso, esses materiais, quando a gente traz aqui para a nossa região, eles não sofrem tanto com o fotoperíodo. Então, o que é o fotoperíodo? É o comprimento do dia, né, a quantidade de horas-luz afetando o desenvolvimento da planta. A planta, quando floresce, ela para de crescer. Então, qual que é a aplicação prática disso? Esses materiais de fora, lá de Pernambuco, quando a gente traz eles para cá, a rebrota deles, se for um ano bom de chuva, cresce muito mais do que o Volumax, por exemplo, e o 655. Né, que, como eu comentei, o fotoperíodo que limita o crescimento, né, nem tanto a água. Se eu pegar um material desse e colocar debaixo de um pivô, a rebrota dele vai ser boa, mas o tamanho dele nunca vai ser igual ao tamanho do primeiro ano, se for irrigado da mesma forma, do plantio de novembro. Né? Então, a partir de março, o comprimento do dia começa a diminuir, as noites começam a ficar maiores, não é isso? E a planta limita o seu crescimento. Esse material Ponta Negra é interessante que você pode plantar ele o ano todo. A limitação é mais temperatura. Né? Temperatura baixa pode causar algum problema de mela, aquela mela que dá na panícula, mas a planta vai crescer tendo água em qualquer época do ano. Então é mais em cima disso. Ponta Negra é um material interessante quando se pensa só em forragem em diferentes épocas de ano. Tem algumas perguntas aqui sobre o componente animal, mas para a gente, antes de mudar de assunto, eu queria te perguntar o seguinte, uma coisa, agora você falando da questão do fotoperíodo e a gente também colocando a situação do clima regional, né? A questão de temperatura, de déficit hídrico, então daí a escolha pela cultura do sorgo.
Mas a gente sabe que o sorgo é fominha por luz, né? Ele precisa de muita luz para ele compensar as perdas energéticas dele, fisiologia da planta, né? E ter uma boa produtividade. O milho também, mas numa escala um pouco menor. Lá em Uberlândia você chegou a usar o milho, não? Não, nós não chegamos a usar o milho, não. No Você projeto era acha só que sorgo. você acha que, pelo que você observou, se fosse o milho numa região como Triângulo Mineiro lá, Inclusive, quando nós optamos pelo sorgo, principalmente porque era uma safrinha mais tardia. Mas o milho é a cultura indicada para aquela região quando se vai fazer esse plantio mais cedo, sabe? Até fevereiro, se a gente não consegue entrar com milho, naquela região lá a gente usa o sorgo, por questão hídrica. É como se fosse aqui a nossa região. aí já vai acabando a chuva, Mas né? agora, quando se pensa não em água, em luz, uma cultura que eu passo a bola para o professor, que eu acho que tem grande potencial, principalmente para sucessão ou rotação, seria o feijão calpi, ou o próprio feijão fazelos mesmo, né, dentro desses sistemas consorciados, que são plantas, né, que não têm tanta limitação por luz como essas plantas C4, que é o milho e o sorgo, né? Eu acredito muito que essas culturas podem se encaixar muito bem, né, dentro desses componentes florestais, né? Quando que a gente tem que fazer isso, né? Porque às vezes, como eu comentei aqui, essa inserção do sorgo, ou do feijão, ou da soja, ou do milho no componente florestal, ou dentro de áreas que já tem o capim cultivado, a gente vai fazer isso em função da fertilidade do solo. Quando a fertilidade do solo, a gente percebe, o monitoramento começa a baixar níveis que a gente imagina, né, que são níveis de cultura. Alguma dessas culturas na nossa região que tenham mais resistência à seca. Em outras regiões tem outras opções, né? Em nossa região ficaria aí, no caso, se for sequeiro, né, o vigna, feijão calpi, o catador aqui da região, sorgo, milheto, né? São culturas que têm grande potencial aqui, né, de uso na nossa região, com a finalidade de manter esses níveis de fertilidade. É importante deixar isso claro, né? Porque a gente precisa de ter opções, né, de cultivo. Às vezes falta um pouco dessa diversificação no campo, né? Se Exatamente. alguém implanta um sistema e aquele sistema dá certo, a tendência é de todo mundo copiar, mas você tem outras alternativas para ir melhorando o próprio sistema que foi testado anteriormente, que foi colocado, né? Então daí a exploração de outras culturas, essa viabilidade do meu doutorado foi nesse assunto, né, lá em Viçosa. A gente testou lá o feijão em consórcio com espécie braquiária, né? E feijão também em consórcio com eucalipto, e a gente teve ótimos resultados na região de Viçosa, né? Aqui eu tive intenção de trabalhar também, mas o problema é a área, né? Por exemplo, esse experimento seu tem que quantidade de área? Lá são aproximadamente 4 hectares, né, de área. Não é uma área muito grande não, mas Um dá para experimento tocar de pequeno. 4 hectares É, é bem trabalhoso, né? é trabalhoso. Primeira, o professor Carlos, passando aqui para o componente animal, né? O professor Fredson está perguntando aqui qual foi o ganho em peso dos cordeiros que você colocou no sistema. Nesse trabalho, a gente colocou os cordeiros, mas não era um projeto de extensão essa parte dos cordeiros, e pela logística da propriedade nós não tivemos condições de mensurar o ganho de peso desses cordeiros, né? Mas é nítido uma preferência desses animais por essas áreas onde tinha o eucalipto, né? Então, a pena que a gente não pode mostrar aqui, eu estou sem as fotos aqui, mas procurar a sombra do eucalipto.
Essa é Seria uma questão talvez uma interessante. outra proposta de Eu projeto. queria até que você explorasse mais esse assunto, né? Porque eu me lembro que quando eu estava no doutorado em Viçosa, né? E aí, para fazer o meu experimento lá, conversando com professores lá do- que tocavam experimentos parecidos, né? Inclusive tinha um, nós já conversamos sobre isso, muito interessante, foi feito na área da Votorantim vazante aqui no Noroeste de Minas. E quando a gente vê algumas coisas colocadas, né? Sistema de integração ou sistema de consórcio colocados como, ah, não, essa aqui é a opção, ainda é assim, uma, já é um pré-julgamento também, né? Um preconceito, né? Isso daqui é uma questão, é um sistema para pequeno produtor, como se, né, desmerecesse ali e tal. E não é verdade, né? Esse experimento que eu estou falando, ele era numa área da Votorantim, que na época era o maior plantio contínuo de eucalipto do mundo. E eram todo implantado em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né? E eles me mostraram lá o professor que coordenou esse projeto, que aí eles foram fazer uma pesquisa tal para coletar os dados desse plantio. Ele me mostrou os resultados e eles tinham ganho na parte florestal, né? Que as espécies florestais, que era principalmente eucalipto, produziram mais e o valor da madeira produzida era maior, né? Que você já colocou aqui que um dos problemas é o mercado de madeira na região, e é praticamente para carvão, né? Ele colocou lá que às vezes até produzindo um pouco menos, mas por conta da madeira ser de diâmetro maior e tal, o uso era mais nobre, então o preço era melhor. Na questão das culturas, a floresta, por conta do rendimento das culturas. Então as culturas entraram para pagar a conta da implantação do sistema, né? E a pastagem também, eles entraram a partir do segundo ou terceiro ano, dependendo do caso lá, para formar essa pastagem e depois soltar os animais. Eles notaram que a pastagem formou melhor nas áreas que eram de integração do que nas áreas das áreas de monocultivo. E o dado que mais chamou a atenção foi o componente animal, é aí que eu queria chegar. Eles tiveram lá gado de corte e gado de leite. E eles testaram na área de integração e na área de pastagem em monocultivo. E tanto a produção de leite quanto a produção de carne foi maior na integração lavoura-pecuária, ou seja, na área que tinha o componente florestal e a pastagem. Queria saber se você já notou esse efeito também e o que você esperaria de um sistema desse, da resposta dos animais, né, nesse sistema aí, já que o seu sistema é novo, né? A gente pode considerar que ele ainda não chegou no estabelecimento máximo dele. Mas o que você pode esperar e quais são os efeitos que você pode esperar nessa produção animal? Ah, quando a gente considera, né, os três segmentos, pasto, cultura, grão ou silagem ou floresta, né, nesses trabalhos que a gente percebeu as áreas que a gente fazia a integração, realmente o eucalipto ele atingiu um DAP, um diâmetro muito maior do que as outras áreas que a gente deixou um espaço de bordadura. Só que você bate o olho e você vê que está quase 2 metros de altura diferente e o DAP também diferente. Então, o resíduo que a gente usa nessas culturas intercalares com certeza favorece o eucalipto. As plantas por área, né, plantada, lógico que vai diminuir, porque o eucalipto por hectare vai diminuir a produção do sorgo, né, ou do milho, né, porque a maior parte da área vai ser ocupada por eucalipto. Já a questão animal, aí eu volto lá para Uberlândia. Não é muita realidade nossa aqui não, mas quando falo animal, acho que cai todo mundo, né, na mesma situação. Lá a gente fazia muitos dias de campo. Teve uma política pública do município, que o município doou na época lá quase 100 mil mudas de eucalipto para produtores.
Então tinha muito treinamento. E os produtores que participavam, né, lógico que isso não tem nenhum dado científico, né, na época desse relato, um desses produtores ele comentou comigo: as áreas que tem o eucalipto, os animais não têm problema com mosca do chifre, né? Com aquela mosca que causa danos aí no desempenho animal, né? Aí no mesmo dia eu fui pesquisar alguns artigos e notei que o eucalipto tem esse efeito em alguns insetos também, né? Logicamente, a gente já que quando tem sombreamento por meio de próprio sombrite, que é uma técnica usada aí no gado leiteiro, né, e alguns outros tipos de animais em confinamento, aumenta o desempenho. Eu não tenho dúvida, apesar de não ter essa informação testada aqui, que vai ter efeito positivo aí no desenvolvimento animal, seja por questão ambiência mesmo, clima mais ameno, o animal vai perder menos, né, menos energia, como também por efeito em possíveis pragas aí, ou possíveis doenças ou insetos que possam causar danos aos animais, né? Então tem esses dois efeitos. Interessante que quando fala em eucalipto, lá trabalhava também nessa área desse produtor que ele falou da mosca do chifre, era o Citreodora, que ele tem uma substância que é a mesma que tem na citronela, né? Que é um repelente natural. Então, possivelmente, pode ser isso. Agora, todo eucalipto tem essa citreodora. Então, é um metabólito secundário que tem na folha dos eucaliptos. Esse citreodora tem muito mais do que, por exemplo, o urograndes, né? Mas o urograndes também tem. Então, existe esse efeito, né, indireto na presença de alguns insetos. Lógico, isso varia em função de densidade, planta, né? Mas também é uma questão bem positiva. E eu acredito muito que tem esse potencial. Mais diretamente a questão da ambiência, né? Que Ambiência. contribui para esse resultado positivo aí nos animais. É o sombreamento. Já tem algumas perguntas aqui, mas a gente não precisa ir até o final do tempo, não, porque nós já estamos já tinha meia hora mais ou menos da segunda parte, né? Só para a gente complementar aqui o nosso debate. Nós paramos onde, professor? Pois é, eu acho que a gente estava falando sobre ambiência, né? A questão lá dos incrementos lá nos animais, né? Sombreamento. Na integração. Isso. Então, acredito que isso realmente vai acontecer, né? Esses trabalhos envolvem um tempo um pouco maior. É da mesma forma que a gente tem que pensar no componente animal, né? O componente florestal e a questão dos próprios solos, né? Porque para mim tudo passa, esse sistema de integração lavoura-pecuária e floresta passa na sustentabilidade do sistema. Então, fertilidade de solo, importantíssimo nisso aí, né? Parte química, física, biológica. O pessoal na fazenda costuma falar que terra boa é terra de minhoca, né? Então a gente tem que aumentar os micro-organismos aí do solo, tem que propiciar esse incremento florestal, né? Favorecer, né, que essas culturas, né? Quando a gente fala em arranjo de eucalipto, importantíssimo, né? Como eu falei, a fileira tripla, né? No arranjo de 20 metros, que foi o espaçamento maior, foi o que produziu mais. Se fosse fileira simples, talvez a produção seria até maior. Mas como esses experimentos envolvem um tempo muito longo, né, de avaliação, a gente está mantendo, né, essa área, né, para continuar dentro das possibilidades, mensurar todas essas informações, né? Então, o principal gargalo que nós tínhamos era: o eucalipto vai sobreviver?
né? Qual eucalipto que sobreviveu? Então foi o camaldulense com trenticornis. Em cima disso, aí é fazer esses pequenos ajustes finos para determinar, né, se realmente compensa ou não. Uma questão que eu acho extremamente importante, professor, da mesma forma que na pecuária ou qualquer outra atividade, não existe regra, né? A gente tem que adequar a realidade do produtor. Em algumas situações, a floresta não é interessante para o produtor. Talvez ele já tenha um bosque ali que é suficiente para os animais terem esse sombreamento, para ele, se ele separar uma área ali menor, né? Por que esse plantio ser feito no sentido leste-oeste? Ele não pode plantar no sentido norte-sul devido à declividade do solo, né? Então, tudo isso são parâmetros que têm que ser considerados, né? A questão de mecanização, né, que o produtor tem na área, disponibilidade para alugar algum implemento, né? Tudo isso é importantíssimo, né? Geralmente, para o pecuarista, aquele produtor que é pecuarista, esse sistema de integração lavoura-pecuária é muito mais assim, o perfil, né? Não quer dizer que vai ser melhor ou pior, porque cada caso é um caso, do que aquele produtor agricultor que trabalha com pecuária, porque em muitas situações o retorno econômico, né, pode ser melhor em outras, usando a agricultura. Tudo isso tem que ser considerado, não é regra, né? Importantíssimo, né, ter um zootecnista, um agrônomo, um engenheiro florestal, né, alguém que entenda da área para realmente sentar com o produtor, ver o que ele realmente pensa, o que ele quer, o que ele planeja, para aí sim tomar a decisão, né? Porque em muitas situações, talvez só a integração lavoura-pecuária é suficiente para ele ter índices econômicos desejáveis dentro da realidade que ele já tem na propriedade dele. Dentro disso, professor Carlos, era a pergunta que eu já ia fazer para a gente ir encaminhando para o final da discussão, né? Dentro dos dados que você tem já de duas regiões, né, da região lá do Triângulo Mineiro e a realidade aqui do norte de Minas, dentro das condições daqui nosso do semiárido, de tudo que você tem pesquisado, o que você recomendaria hoje como professor, como pesquisador e como produtor também, né? Sabendo da realidade da região, o que você acha que tem assim, de informação mais prática para recomendar para os produtores rurais que têm interesse nesse sistema ou interesse em melhorar a sua produção, seja a produção animal, seja de pastagem, né? As próprias culturas, né? A gente sabe das dificuldades dos produtores regionais. Quais seriam as recomendações que você acha assim, mais proveitosas para os produtores da região? A primeira dica, né? Conhecer bem o solo, né? Tanto se for trabalhar com integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, importantíssimo conhecer bem esse solo, né? Plantio direto é viável? Não é viável, né? Plantio direto é viável se eu tenho um solo bom para fazer o plantio direto. Solo bom é no mínimo 50% de palhada sobre o solo e níveis de fertilidade médio acima, né? Antes disso, eu tenho que voltar lá para o plantio convencional, né? Tenho que voltar para aqueles conhecimentos da década de 80, para aí sim ir galgando para o sistema de integração lavoura-pecuária, né? E também floresta, né? A questão do componente florestal tem que encaixar muito bem ao comércio dessa madeira na região, né? Se o produtor tiver possibilidade, né,
né, de comercializar ou até mesmo o uso dessa madeira na própria propriedade, né? Às vezes, muitos produtores precisam, né, pequenos produtores precisam de postes para reformar curral, reformar cerca. Isso é uma demanda constante nessas propriedades. Tudo isso tem que ser considerado, né? Espaçamento. Lembrando aqui da questão da sobrevivência, né? Você tem dados aí da sobrevivência do eucalipto aqui na região, que é um ponto de gargalo, né? E você está usando outras espécies, né? Então, na nossa região, camaldulense com tereticornis. Essa região de Francisco Sá, é importante isso deixar claro, o município é Francisco Sá, mas a proximidade de quilômetros de Janaúba e 60 quilômetros de Francisco Sá, a parte altitude, né, basicamente da mesma altitude de Janaúba, né, que Francisco Sá a gente sabe que é Janaúba. Na prática é Janaúba, né, então não é Francisco Sá, porque a gente sabe que lá em Francisco Sá tem algumas áreas mais altas que se cultiva eucalipto, né, plantar na época certa, colher na época certa, aproveitar ao máximo as águas, né, que já são escassas aqui da região. Em algumas situações, verificar compactação desse solo também, né, que a gente sabe que esse solo, muitos desses solos aqui são extremamente compactados. O professor Marcos Condo aí teve a oportunidade até de fazer um trabalho dessa magnitude, onde ele viu que o consórcio da braquiária com sorgo foi o tratamento, a braquiária brisanta foi o tratamento que aumentou a quantidade de matéria orgânica no solo. Isso é um trabalho em Nova Porteirinha, né, num solo mais arenoso, mas eu acredito que isso aí também vai acontecer em outras situações. São questões fundamentais para a implementação aí da ILPF, ou ILP, né, na região. Lembrando, aumentou produção de sorgo, diminuiu produção de capim. Aumentou a produção de capim, diminuiu a produção de sorgo. Onde eu quero chegar? Quando você reduz o espaçamento de sorgo para 50 centímetros, né, a produção de silagem vai lá em cima, a produção de grão vai lá em cima, mas o capim que está na entrelinha praticamente é abafado. Se eu aumentar o espaçamento, eu vou ter sim uma boa formação de pasto, mas vou ter uma redução de produção de silagem e produção de grão, né? Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado, né? O que é prioridade para o produtor? Aqui na nossa região, com certeza, é formar pasto e colher a silagem, né? Então não vão plantar grão? Se eu tiver condição de colher grão, tiver máquinas que podem ser arrendadas aqui na região para colher grão, eu não tenho dúvida que o sorgo granífero também tem um grande potencial aqui na nossa região, né? Então a gente consegue colher esse grão, né? Essa área, a gente vai ter menos extração de nutrientes quando comparado com uma silagem. A gente consegue, em função da necessidade local, né, dimensionar tudo isso aí para o produtor ter sucesso na atividade, né? Por isso que é importante essa formação continuada, né, dos nossos alunos aí do mestrado, né, esses estudos mais refinados e um acompanhamento técnico no direcionamento do produtor rural, né? Uma pergunta muito comum que a gente sempre escuta: qual que é a cultivar de sorgo que é melhor, né? Eu costumo responder o seguinte: depende da vaca que você tem. Se tem uma vaca de 20 litros ou de 15 litros, eu vou querer um sorgo que tenha uma maior quantidade de grão na silagem, porque eu vou ter uma economia no concentrado, vou ter uma maior produção, né, de energia nesse alimento, né? E posso ponderar isso também para a integração lavoura-pecuária, né? Qual que é o sistema que é melhor? Depende. É a pergunta, a resposta que todo aluno gosta de fazer nas provas. Depende, né? Cada produtor tem a sua realidade. É verdade. Mas é uma tecnologia que está disponível, né, Carlos? E assim, pinta como uma opção, né? Eu acho que esse que é o bacana e eu te parabenizo por isso. Eu sei que não é fácil,
a gente trabalhando com pesquisa, né? E você faz numa área particular sua essa pesquisa, então muita bancada praticamente do bolso também, muita coisa pelo menos. E quero destacar aqui o fator inovador dessa pesquisa sua aqui na região, né, semiárido, tão carente de informações, de tecnologias. E por isso eu acho que você é um pioneiro na região, né, por apostar na tecnologia e de trazer uma alternativa, tá? A gente, quando é pioneiro, põe a cara a tapa, né? Você sabe disso, porque a tecnologia pode dar certo ou não. E você está sendo super sincero aqui, né? Apontando os pontos que você achou que foram negativos e os positivos, e destacando, né? Depende de como o produtor, o que o produtor produz, né? Qual é a situação dele, para adotar cada uma dessas tecnologias. Mas o importante é ter opções, né? Ter alternativas para a produção na região. Isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais promover, né? Essas alternativas. Isso aí, É isso? professor. Eu acho que o ILPF veio para ficar, né? Não tem saída. Lógico que se vai utilizar o componente florestal ou não, isso vai depender de comércio desse eucalipto, né? Ou até mesmo dessa questão de propiciar um ambiente melhor para a produção do gado, ou uso da madeira na própria propriedade, né? Mas o simples fato de você ter culturas que geram retorno econômico junto com forragens que geram retorno econômico, uma agregando sinergicamente benefício para a outra, já é suficiente para adotar essa cultura, essa tecnologia, né? Eu acho que eu escutei vi uma pergunta aqui em relação à precocidade, né, do sorgo. Precocidade do sorgo. Geralmente, quanto mais precoce é o material, menos produtivo em termos de matéria seca ou de produção de grãos ele é. Mas isso não quer dizer que ele não vai produzir bem, né? Porque o que todo melhorista busca são materiais precoces e produtivos. Na região semiárida ou safrinha, é o que a gente busca também no sorgo, né? Os materiais precoces e produtivos. Porque quanto mais precoce, mais cedo eu vou tirar esse sorgo da área, vou aproveitar o maior tempo com água nesse solo para essa área e vou facilitar também, né? E a maior incidência de chuva para ele desenvolver, né? Tudo isso afeta, sim, o desenvolvimento aqui na nossa região da cultura. Ok, professor, a gente já está aí há quase 2 horas conversando, e já estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Conseguimos responder aqui os questionamentos. Eu queria deixar aí um tempo para você fazer as suas considerações finais e agradecimentos, inclusive de apoio a esse projeto de pesquisa, né? Quero deixar aqui lembrar também, né? O senhor Carlos é professor do ICA, né? Do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, e é o nosso colega aqui também na Unimontes, atuando no programa de pós-graduação da zootecnia, né? E então ele tem esse projeto, né? Eu acredito que esteja aí, não agora por conta da pandemia, mas em tempos normais, né? À disposição para visitas técnicas, não, o professor, ir para conhecer o sistema, mesmo para trabalhos científicos, né? E eu deixo aí à vontade para você agradecer aí, fazer seus agradecimentos e suas considerações finais. Então, professor, eu gostaria de agradecer inicialmente, né, fazer um agradecimento especial à Universidade Estadual de Montes Claros, porque foi onde eu praticamente cresci, né, como profissional, né, fiquei um período lá durante 5 anos da minha vida, né, então tudo que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida que eu devo à universidade,
agradecer a oportunidade de poder voltar a essa universidade agora como professor, né, da pós-graduação. Coloco à disposição aqui na UFMG para a gente continuar esses trabalhos, né, envolvendo aqui a nossa região semiárida, a propriedade também, para a gente conseguir. Você sabe que a pesquisa, ela não para, né? Tem um amigo meu que uma vez comentou comigo que o pesquisador tem que ser um feliz, não tem, tem que ser persistente, né? Então as informações, elas sempre vão ser atualizadas e continuadas ao longo do tempo, né? Mais uma vez, eu agradeço quem ficou até agora, quem está nos assistindo, né? Obrigado aí pela paciência de vocês. Peço desculpa porque é a primeira vez também. O projeto é financiado ou não? Você quer agradecer alguma agência de fomento, bolsa, projeto? Importantíssimo, né? Então, boa parte desses projetos que nós conduzimos, né, a gente teve vários parceiros, né? Então, desculpe se eu esquecer algum desses parceiros, mas Banco do Nordeste foi um grande parceiro, o CNPq, a FAPEMIG, né? A Fundetec aqui na região, né? A professora Silene que deu todo esse apoio aí. Desculpa aí pelo trabalho, né, que a gente deu, pela minha inexperiência aí nas redes sociais, em trabalhar com live. Não foi trabalho nenhum, está sendo muito bom. Mais uma vez aí, agradeço mesmo e só tenho aí a me colocar à disposição e espero que nós possamos aí para frente continuar, né, fazer mais trabalhos dessa magnitude. Espero que todos aí estejam tomando todos os cuidados aí com a pandemia, né? Como muitos já estão isso vai passar, né? E nós vamos sair mais fortes, vamos sair muito mais resistentes, persistentes, né? E com vontade de desenvolver, né? Então todos fiquem com Deus, né? Boa noite a todos, muito obrigado aí. Senhor Carlos Juliano, foi um enorme prazer conversar com você aqui nessa noite, tá? Muito bom o nosso bate-papo, enriquecedor, tá? Trouxe muita novidade, muita tecnologia, conversa extremamente técnica, tá? Prazerosa, né? Então a gente agradece muito a sua disponibilidade de quase 9h30 da noite. Você ainda está aqui conversando com a gente, né? Com o público todo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e continuamos aí firmes na nossa pesquisa no semiárido, tá? Pessoal que acompanhou a live aí hoje, muito obrigado pela participação.